Você sabe qual é a doutrina da Santíssima Trindade? Neste vídeo, vamos explorar a complexa e essencial doutrina da Trindade no cristianismo, com ênfase no pensamento de Santo Agostinho e no papel dos concílios ecumênicos da Igreja. Vamos também entender como a heresia do arianismo moldou parte dessa discussão. A doutrina da Trindade ensina que Deus é um só em essência, mas se manifesta em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. É um dos mistérios centrais do cristianismo e foi tema de intensa reflexão teológica e filosófica ao longo dos primeiros séculos da Igreja. Santo Agostinho, um dos mais importantes padres da Igreja, viveu entre os séculos IV e V. Ele foi bispo de Hipona e escreveu várias obras de profunda influência teológica, incluindo De Trinitate, onde expõe sua visão sobre a Trindade. Agostinho inicia explicando que Deus é um em essência. Não há divisão na substância divina, mas sim uma comunhão perfeita entre três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agostinho descreve as três pessoas da Trindade como realmente distintas, mas perfeitamente unidas. Ele recorre a analogias para explicar essa relação misteriosa, como a analogia da mente humana, a memória, o intelecto e a vontade, que coexistem sem divisão na alma. Ele também foi profundamente influenciado pelo neoplatonismo, especialmente no uso de categorias filosóficas para explicar a relação entre o ser e a multiplicidade, ajudando a tornar compreensível a ideia da unidade divina com três subsistências. No início do século IV, a Igreja enfrentou uma grave controvérsia teológica: o arianismo. Essa heresia, promovida por Ário, um sacerdote de Alexandria, negava a divindade plena de Jesus Cristo. Ário argumentava que o Filho era uma criatura de Deus Pai, inferior a ele em substância. Essa posição abalava a doutrina da Trindade, pois implicava que o Filho não era da mesma essência do Pai, comprometendo assim a unidade divina. O arianismo atraiu muitos seguidores, levando a uma grave crise na Igreja. Em resposta ao arianismo, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325. Foi neste concílio que os bispos, liderados por figuras como Atanásio de Alexandria, rejeitaram formalmente a heresia ariana e afirmaram que o Filho era consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância divina. O Concílio de Nicéia foi um marco para a doutrina trinitária. A definição de consubstancialidade entre o Pai e o Filho estabeleceu um parâmetro claro para a ortodoxia cristã, rejeitando qualquer forma de subordinação entre as pessoas divinas. Mesmo após Nicéia, as controvérsias trinitárias não cessaram completamente. O Espírito Santo ainda não havia sido plenamente definido como divino. Certos grupos, conhecidos como pneumatômacos, argumentavam que o Espírito Santo era uma criação e não parte da essência divina. Para resolver essa questão, o imperador Teodósio convocou o Concílio de Constantinopla em 381. Nesse concílio, os bispos reafirmaram a posição de Nicéia e, além disso, reconheceram a divindade plena do Espírito Santo, completando a doutrina da Trindade como a conhecemos hoje. O resultado foi a formulação do Credo Niceno-Constantinopolitano, que é recitado até hoje em muitas liturgias cristãs. Nele, a igualdade e a consubstancialidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo são afirmadas de maneira clara e definitiva. A doutrina da Trindade, tal como formulada por Santo Agostinho e os concílios ecumênicos, é central para a teologia cristã. Com base nas definições do Concílio de Nicéia e Constantinopla, a Igreja estabeleceu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são de uma única essência, mas três pessoas distintas, coeternas e iguais. Santo Agostinho, com seu método filosófico e teológico, ajudou a esclarecer e aprofundar essa doutrina, influenciando profundamente toda a teologia ocidental. Até hoje, a compreensão da Trindade continua sendo uma base sólida para o cristianismo.
E para devotarmos nossa fé à Santíssima Trindade, oremos o Credo Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre teologia, filosofia e história da Igreja. Deixe nos comentários suas opiniões e perguntas sobre a Trindade e temas relacionados.